Olá meus caros, mais uma vez sejam todos bem-vindos, assim começamos a nossa segunda aula. Ok, hoje nós vamos falar de outro assunto, que na verdade tem sequência com a aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre participantes do mercado de câmbio, mas contudo vamos assim reiterar um pouco mais acerca daquilo que nós falamos. Mas antes, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo está destinado a todos que desejam aprender sobre este mercado dinâmico e emocionante. Vamos explorar desde conceitos básicos como o que é uma taxa de câmbio e como funcionam os pares de moeda, até estratégias avançadas de negociação que você pode usar para tentar obter lucros no mercado Forex. A estrutura que na verdade nós temos aqui é muito importante também nós percebermos isso, que está em várias sessões, cada uma focada em um aspecto crucial do mercado de câmbio, ou seja, nós teremos que aprender conceitos básicos, que no caso teremos de entender o que é mercado de câmbio, como funciona, e pronto, vamos aprender também participantes do mercado de câmbio, esses que diferentes atores que operam no Forex, desde os bancos centrais até traders individuais. Análise fundamental, que nós poderemos assim aprender como avaliar a saúde econômica de um país para prever movimentos de moeda. Por outro, vamos também aprender sobre análise técnica, que é essa análise técnica que vai nos permitir nós descobrirmos como usar gráficos e indicadores técnicos para tomar decisões de negociação. Por outro, também vamos ter que aprender também estratégias de negociação. A estratégia de negociação que poderá aprender é a estratégia Verbex, é uma estratégia voltada a aspectos matemáticos, é uma estratégia que tem base matemática. E com isto, eu tenho dito, o Lourenço Rigoberti, como CEO da DGC Atualica, geralmente tem dito que ele não inventou número, os seus números, os seus olhos, a sua lógica matemática poderá assim lhe dar mais conceitos, mais arbitragens, mais formas de pensar concernente a este assunto. Com isto também vai aprender sobre gestão de risco, que no caso vamos falar lá à frente, como a gestão de risco, como proteger o capital e gerenciar os riscos envolvidos na negociação. E também vamos falar um pouco também sobre a psicologia do trader, que no caso é como o trader ou o comerciante deverá desenvolver a sua mentalidade para que seja ou que tenha assim consistência neste mercado. Entretanto, nós vamos falar hoje, vamos só tentar fazer uma recapitulação, que no caso o mercado de câmbio, também conhecido como Forex Exchange, é o local onde as moedas de diferentes países são compradas, vendidas. Este mercado é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, com um volume diário de negociação que supera os 6 trilhões de dólares. A principal função do mercado de câmbio é facilitar o comerciante ou o comércio e os investimentos aos investidores internacionais, permitindo que empresas e indivíduos convertem uma moeda para outra. Ou seja, vamos aqui apresentar uma alegoria ou analogia para facilitar melhor compreensão acerca disso. Vamos apresentar uma analogia do mercado de câmbio como uma feira internacional. Ou seja, quando nós estamos a falar deste mercado que é o que é mercado, estamos a fazer apenas uma recapitulação. Imagina uma grande feira internacional onde comerciantes de todos os cantos do mundo vêm para trocar produtos. Cada comerciante traz suas próprias mercadorias, que são as moedas de seus respectivos países. No centro da feira há uma enorme tabela que mostra as taxas de troca para cada moeda. Essas taxas mudam constantemente dependendo de quanto cada moeda é procurada ou fornecida. Os comerciantes andam de feira para comprando preços, fazendo trocas de acordo com suas necessidades. Alguns estão trocando grandes quantidades com os menores, ou seja, os bancos centrais e grandes corporações, enquanto outros estão fazendo transações menores, como os turistas ou pequenos investidores. Essa constante troca e ajuste de preços torna a feira, o mercado de câmbio no caso, um lugar vibrante e dinâmico. Vamos aqui apresentar uma analogia simples agora, casa de câmbio de viagem. Pense em uma casa de câmbio no aeroporto quando você viaja para um país estrangeiro. Entretanto, você troca seus kwanzas por dólares americanos, euros ou qualquer outra moeda do que precise. A taxa de câmbio que você tem depende da oferta e demanda dessas moedas. Naquele momento, o mercado Forex é uma versão gigantesca e contínua dessas casas de câmbio, operando 24 horas por dia. Ok,
Vamos aqui agora avançar e vamos falar hoje sobre funcionamento do mercado de câmbio. Como o mercado de câmbio funciona. Na aula anterior, quando estávamos a ter, falámos das frutas. Para quem lembra, quem esteve na aula anterior, nós falávamos das frutas. E quando falávamos das frutas, nós aqui vamos falar agora como o mercado de câmbio funciona. No mercado de câmbio, as moedas são negociadas em pares, como euro versus dólar americano. Euro versus dólar americano ou libra versus ien japonês. Cada par de moeda tem uma taxa de câmbio associada, que indica quanto da moeda cotada, a segunda moeda é que vai indicar a quanto custa ou qual é a cotação da moeda base. Ou seja, a segunda moeda é que vai dizer a cotação, indica a cotação da moeda da primeira moeda. Ou seja, a segunda moeda, que no caso vai indicar o segundo par da moeda, ou segunda moeda vai indicar assim a moeda de cotação e o que é necessário para comprar a unidade da moeda base. Ou seja, a primeira moeda, por exemplo, euro USD. USD é a moeda base, ou seja, euro é a moeda base, USD é assim a moeda de cotação. Por exemplo, se a taxa de câmbio do par euro-USD é 1.20, isso indica que um euro vale 1.20 dólares americanos. No caso, a taxa de câmbio flutua constantemente devido a vários fatores, incluindo condições econômicas, eventos políticos e mudança na oferta e demanda por diferentes moedas. Ok, nós até ali vamos entender que dentro da primeira moeda, nós vamos lá frente, vamos aprofundar, nós apenas isto aqui é uma teoria e depois, sendo teoria, vamos explicar fase por fase. É por isso que essas aulas são importantes para facilitar a melhor compreensão e por conseguinte vai-se ter um material, o que nós estamos a abordar, vamos ter um material, vamos ter todo escrito e vai facilitar assim um maior entendimento acerca disso, tá bem? Principais participantes do mercado. O mercado de câmbio é composto por diversos participantes, cada um com os seus próprios objetivos e estratégias. Um dos principais participantes do mercado de câmbio nós temos bancos centrais. Qual será o papel dos bancos centrais? Os bancos centrais têm um grande papel dentro do mercado de câmbio. Eles regulam a política monetária e intervêm no mercado para estabilizar suas moedas. Okay? Para quem, por exemplo, está em Angola, o Banco Central, por exemplo, o Banco Nacional de Angola é um banco que regula a política monetária e ele é que intervém no mercado para estabilizar, por exemplo, a moeda do nosso país, tá? Isso é um aspecto muito importante que nós temos que meter em conta. Então, quer dizer que um dos participantes do mercado de câmbio é o Banco Central, tá? Do país, por exemplo, que tu pertences, ok? Bancos comerciais e de investimentos. Estes bancos comerciais e de investimentos realizam grande parte de transações e fornecem liquidez ao mercado. Então, os bancos comerciais e bancos de investimentos, esses fazem assim, eles ajudam assim a realizar transações e fornecem assim liquidez ao mercado de câmbio. Empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais negociam assim moedas para realizar negócios internacionais como importação e exportação. Traders individuais. Traders individuais são pessoas físicas, essas pessoas participam buscando lucro com variação das taxas de câmbio. Essa parte do trader individual é a parte que pode ser eu enquanto pessoa física ou você enquanto pessoa física também. Então, dentro do mercado de câmbio, se escutar o nome trader é aquela pessoa, é o comerciante que faz negócios de forma individual dentro do mercado de câmbio. Instituições financeiras, incluindo fundos de hedging e empresas de gestão de ativos que negociam grandes volumes de negociação. Ok. O mercado de câmbio é essencial para a economia global, é muito importante que saiba disso, facilitando o comércio e os investimentos internacionais. Ao entender o seu funcionamento e os factos que influenciam a taxa de câmbio, traders e investidores podem tomar decisões informadas e aproveitar as oportunidades que este mercado oferece. Ora, nós vamos agora aprofundar mais um pouco a respeito dos principais participantes do mercado de câmbio. Vamos aqui estruturar melhor e especificarmos qual é realmente o papel dos participantes, no caso, do mercado de câmbio. Ou seja, no mercado de câmbio há diversos participantes que desempenham papéis cruciais. Cada um desses participantes contribui para o funcionamento e a liquidez do mercado de diferentes maneiras.
vamos explorar os principais atores e suas funções. E nós também trazemos aqui algumas alegorias para facilitar a compreensão daquilo que... porque eu sei, porque todo mundo que faz parte da nossa turma geralmente está a aprender agora. E eu quero desmistificar, trazer as coisas de forma um pouco mais clara. Eu, se eu ficar atento, talvez eu tenha falado mais rápido, e nós vamos fornecer um material de leitura também, tá? Fique muito atento. Mas antes, é muito importante que entenda tudo o que nós estamos a falar aqui, tá? Trouxemos alegorias. Se não estou na primeira aula falando que trouxemos alegorias. Por que eu trago sempre alegorias? Eu trago alegorias para facilitar o entendimento. Por que eu faço storytelling? Eu faço storytelling para ajudar o entendimento de você que é meu aluno. Está a perceber? Ora, a alegoria do mercado de câmbio como um grande teatro. Vamos aqui entender estes pormenores todos, tá? Imagina o mercado de câmbio como um grande teatro, onde cada participante desempenha um papel específico para garantir que o espetáculo, que no caso é o mercado, funcione perfeitamente. Neste teatro há personagens principais e coadjuvantes, cada um com sua própria importância e influência sobre o desenrolar da peça. Ok? Vamos lá especificar sobre esses participantes. Principais participantes, bancos centrais. Dentro dessa nossa peça de teatral, nós temos o papel no teatro do Banco Central. Isso é uma alegoria, preste muita atenção. Eles são os diretores. Dentro dessa quinta, eles são como se fossem os diretores. Ou seja, qual é a função deles? Assim como os diretores de uma peça de teatro, os bancos centrais estabelecem a política de espetáculo. Eles regulam a política monetária de um país, ajustando a taxa de juros e controlando a oferta de dinheiro para estabilizar a moeda e alcançar objetivos econômicos. Exemplos incluem o Federal Reserve dos Estados Unidos da América, o Banco Central da Europa e o Banco do Japão. Esse é um exemplo. Qual será, por exemplo, a ação dos bancos centrais? Quando a economia está em crise, eles podem reescrever o roteiro, tá? Aumentando a oferta de dinheiro ou baixando as taxas de juros para estimular o crescimento. Em termos de inflação, podem fazer o oposto para esfriar a economia. Então, isto aqui é uma alegoria para entender que os bancos centrais eles têm o papel de regular ou eles estabelecem a política monetária de um país. Eles ajustem as taxas de câmbio e controlam a oferta de dinheiro para estabilizar a moeda e alcançar objetivos econômicos daquele país. Isso é muito importante. Então, aí, por exemplo, para quem está em Angola, sabe primeiro que nós vemos o papel do Banco Nacional de Angola. Tá? É aí que nós vemos o papel do Banco Nacional de Angola e demos aqui um exemplo da Federal Reserve. É por isso que você se liga na internet, ou se for na internet, verá que se escrever Fed vai aparecer que é a Federal Reserve dos Estados Unidos da América. Se por exemplo, se encontrar BCE, que no caso é Banco Central Europeu, vai encontrar também isso na internet, vão te falar o que é BCE. Então, tudo isso são coisas que nós temos que entender. Então, o Banco Central tem um papel de quê? Controlar ou estimular ou estabelecer a política monetária, ela que regula a política monetária de um país, ela que ajusta as taxas de juros, ela que controla a oferta de dinheiro para estabilizar a moeda e alcançar os objetivos econômicos que ela, no caso, pretende. Então, nós também já falamos aqui que a ação deles dentro da economia é que normalmente eles podem aumentar a oferta de dinheiro ou baixar as taxas de juros ou aumentar as taxas de juros para estimular o crescimento ou no caso também desestimular o crescimento, isto é, em tempo de inflação podem fazer isso, tá? Então, qual será também assim o papel dos bancos comerciais e de investimentos? É muito importante que entendamos isso. Eu estou a trazer alegorias para facilitar o entendimento. Porque muita gente pode pensar, então Forex é o mercado de câmbio e como é que ele funciona? Então nós estamos aqui estamos a falar dos participantes do mercado de câmbio, tá bem? Lembrai que nós estamos a falar, vamos imaginar, os participantes do mercado de câmbio estão dentro de uma peça teatral, tá bem? Dentro da peça de teatral. Já falamos da função dos bancos centrais, agora vamos falar a função dos bancos comerciais e de investimentos, ok? Qual, por exemplo, poderá ser o papel no teatro? Quando eu falar de teatro ou da peça teatral, estou a falar de mercado de câmbio, tá? É uma alegoria. Eles são os produtores, tá? Eles são os produtores. Dentro da nossa peça, dentro do mercado de câmbio, os bancos comerciais, eles são como se fossem os produtores, ou seja, qual é a função deles? Os bancos centrais são os grandes financiadores e realizadores das transações
fornecendo a infraestrutura necessária para que o espetáculo aconteça. Elas lidam com grandes volumes de negociação, facilitando a compra e venda de moedas para seus clientes, que incluem empresas, governos e investidores. Pronto. Qual, por exemplo, poderá ser a ação? Se um grande produtor, banco no caso, decide investir pensadamente em uma nova produção, no caso, uma nova produção, estamos a falar moeda, isso pode alterar significativamente o enredo, as taxas de câmbio e o teatro, que no caso vai ser o mercado de câmbio. Ora, os bancos comerciais eles exercem um papel muito importante. Eles são como se fossem os produtores. Eles são aquelas pessoas que vão financiar, eles são as pessoas que são realizadoras ou realizadores de transações. Por exemplo, hoje vemos em alguns países, vemos os bancos centrais, os bancos comerciais, esses bancos, eles fazem grandes transações, trabalham com outras empresas para ajudar eles assim a fazerem, a organizarem assim as suas transações, tá? Ora, é muito bom que vamos interagindo gradativamente acerca disto, tá? Nós estamos a falar dos participantes do mercado e inclusive nós podemos ver que dentro do futebol, por exemplo, nós vemos que tem vários participantes, tem patrocinadores, tem não sei o quê, nós vemos todos esses elementos dentro disto. Ora, vamos agora falar dos multinacionais. Empresas multinacionais. Qual é o papel das empresas multinacionais? Os patrões são os patrocinadores. Qual é a função deles? Assim como os patrocinadores financiam a produção de uma peça, as empresas multinacionais negociam moedas para realizar negócios internacionais, também importação e exportação. Elas precisam trocar moedas para pagar fornecedores, funcionários e outros custos operacionais em diferentes países. Qual é a ação deles? Uma grande empresa pode precisar comprar grandes quantidades de moeda estrangeira para adquirir materiais ou estabelecer operações em um novo país, influenciando as taxas de câmbio pela alta demanda. Então, este sim é o papel das empresas multinacionais. Então, essas empresas, elas são assim como os patrocinadores e financiadores, a produção de uma peça teatral. Ou seja, essas empresas multinacionais negociam moedas para realizar negócios internacionais, como importação e exportação, tá? Então, é isto que nós temos assim que entender. Pronto, quando estamos a falar de traders individuais, estamos a falar na nossa peça teatral dentro dessa alegoria, estamos a falar que os traders individuais são como se fossem os financiadores, ou são como se fossem os críticos, porque dentro de uma peça teatral tem, por exemplo, os críticos, certo? Tem os críticos. Os traders individuais são como críticos de teatro, tentando prever e influenciar o sucesso da peça, o movimento das taxas de câmbio no caso, para obter lucros. Eles especulam sobre a direção futura das moedas, baseando-se em análise técnica e fundamentais. Qual, por exemplo, poderia ser a ação de um trader? Um trader pode acreditar que uma moeda vai valorizar e comprar essa moeda. Se muitos traders acreditam na mesma direção, podem causar uma mudança significativa na taxa de câmbio. Certo? Então, este aqui é um papel. Então, quando nós estamos a falar de traders individuais, nós estamos a falar daquelas uma pessoa física, uma pessoa física ou jurídica mesmo, que pode, assim, ele é uma pessoa que trabalha por conta própria dentro do mercado de câmbio. Pode ser eu, Lourenço Rigoberto, pode ser mesmo a agência Dica, pode ser outra pessoa qualquer também, que possa assim empreender. E que vem a questão do empreendedor do mercado de câmbio, o operador do mercado de câmbio, o operador do mercado financeiro. É ele. É uma pessoa física. Tá? Instituições financeiras. As instituições financeiras são, vamos imaginar que dentro do papel do nosso teatro, estamos a falar que eles são investidores e fundadores. Ou seja, qual é a função? A função deles inclui fundos de rede e empresas de gestão de ativos, porque existem empresas de gestão de ativos, mesmo que em Angola exista, que investem grandes somas de dinheiro em diferentes moedas, buscando diversificação e retorno sobre o investimento, que é o ROI no caso. Eles fornecem a base financeira necessária para a estabilidade e crescimento do mercado. A ação
qual será a ação deles? Grandes movimentos por parte desses investidores podem definir a direção do espetáculo, influenciando a tendência no longo prazo das taxas de câmbio. Então, eles têm muita influência, têm muita importância, e é muito importante que nós entendamos estes pormenores, porque dentro do mercado de câmbio tem vários participantes, e estes participantes são as pessoas que estão sempre dentro do mercado de câmbio. Ou seja, vamos falar detalhadamente a função e influências de cada um. Ou seja, bancos centrais, qual é os seus objetivos? O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, manter o crescimento econômico e estabilidade do mercado. Esta é a função, é o objetivo dos bancos centrais. Qual é a ferramenta que eles utilizam para isso? Os bancos centrais, eles utilizam as taxas de câmbio, reservas internacionais e invenções diretas no mercado. Ou seja, eles fazem intervenções diretas, no caso, no mercado financeiro. Dentro do mercado de câmbio, os bancos centrais, eles fazem o que? Eles usam quais são as ferramentas deles? As taxas de juros, reservas internacionais e fazem intervenções diretas no mercado financeiro do país. Ou seja, para quem tem Angola, nós vemos que existem vários ativos que estão ligados, de outros países, estão ligados à moeda nacional de Angola. Ou seja, nós vamos encontrar que existe, por exemplo, USD AOA, dólares americanos versus kwanza angolano. Esse é um ativo financeiro também. Neste momento que nós estamos a viver, que os angolanos estão a viver, é o momento que nós estamos a passar, acho que é a melhor inflação, que esta inflação nunca houve, essa desvalorização cambial, essa depreciação da moeda, nunca houve durante estes anos. Essa inflação que nós estamos a falar neste momento aqui, faz com que a vida do angolano aqui esteja um pouco mais cara. Mas, contudo, as intervenções, que eu sei que existem vários fatores externos, é muito importante que entenda qual é o papel de um banco central no país dentro do mercado de câmbio. Dentro do mercado de câmbio, eu já disse que o papel do banco central é de controlar a inflação, é de manter o crescimento econômico e estabilidade do mercado, ok? Qual também, já falando das ferramentas, taxas de juros, reservas internacionais e intervenções diretas no mercado, ok? Isso é uma coisa que nós temos que entender, tá? Ora, os bancos comerciais e de investimentos, essas empresas, os bancos comerciais e de investimentos, eles realizam o quê? Serviços. Eles realizam serviços. Eles facilitam as transações internacionais, fornecem câmbio para empresas e indivíduos. Não sei se notou um dia, talvez, se notar, se for que ele tem em Angola, se for, por exemplo, ir nos bancos comerciais, se eu, por exemplo, é Banco Buy, vai encontrar uma taxa de câmbio diferente de uma taxa de câmbio, por exemplo, de um outro banco. Por exemplo, Banco Caixa Angola, ou Total, acho que é isso, né? Do Caixa Angola. Banco Caixa Angola. Se for lá, vai encontrar também uma taxa diferente. Se for, por exemplo, numa outra aí, vai encontrar a taxa de câmbio totalmente diferente entre os bancos centrais, ou bancos comerciais, no caso. Estes bancos comerciais, eles organizam o quê? Serviços. Eles facilitam transações internacionais, eles fornecem câmbio para empresas e indivíduos. Isso é uma coisa que nós temos que entender, tá? Isso é uma coisa que nós... Agora, qual é o impacto dos bancos centrais dentro do mercado? Altos volumes de transações podem causar flutuações significativas na taxa de câmbio. Por exemplo, se houver um grande volume de transação dentro dos bancos comerciais injetarem ou fizerem grandes transações, essa volume tão alto de transação pode influenciar assim a flutuação da taxa de câmbio daquela moeda ou daquele par de moeda, tá? Isso é muito importante. Ok. Empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais dentro do mercado, eles têm necessidades. Qual é a necessidade desses bancos comerciais? Dessas empresas multinacionais, desculpa. Essas empresas multinacionais, o papel, a necessidade que eles têm é de conversão de receitas e despesas para operar em diferentes países. Ou seja, as multinacionais, eles trabalham em vários países. Claro que o país, por exemplo, se está a operar aqui em Angola, a moeda angolana é, por exemplo, kwanza, certo? Nos Estados Unidos da América, a moeda, por exemplo, é dólar. Claro que quando ele vai precisar comprar, por exemplo, se quer tirar os lucros ou as receitas, ele quer tirar, por exemplo, se ele aqui recebe em kwanza, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar o dinheiro, os lucros que ele teve, o rendimento, ele, por exemplo, quer tirar em dólar para levar para o exterior, converter, ele vai ter necessidade de converter aquela moeda, ou seja, de kwanza para, assim, o dólar. Mas, às vezes, ele não vai usar o banco central daquele país, ele vai usar um banco comercial ou de investimento, tá?
Quais são as suas influências no mercado? Suas operações de câmbio podem afetar a demanda e a oferta de moedas específicas. Tá? Moedas específicas. Quando dizer específica, do moeda talvez daquele país onde ele está a operar. E essas moedas específicas podem ser euro, dólar, euro, yen, depende. Traders individuais. Metas. Ou seja, traders individuais. Estes traders individuais são pessoas que querem obter lucro com a variação das taxas de câmbio. Essas pessoas usam táticas, análise técnica, análise fundamental e especulação. Essas pessoas fazem isso. Essa pessoa é como eu, Larissa Gilberto. Você, enquanto meu aluno, que no futuro, talvez daqui a mais tempo, poderá ser, vai realizar esse tipo de coisa. Então, e não pense que não, nós estamos a falar isso, nós estamos a ensinar. Eu não vou ensinar as pessoas para pensar que se não entende esses aspectos aqui básicos, são aspectos básicos para você entender, são contextos, mas é porque estamos a começar no zero. Você não vai ver gráfico ainda aqui. Não vais ver gráfico ainda. Não verás gráfico. Tá? Não verás gráfico. Tem que entender isso. Então, nós temos, já falámos, os traders são pessoas que trabalham com metas, trabalham com a variação das taxas de câmbio, são pessoas que trabalham com análise técnica e análise fundamental e especulação. Vamos aprender o que é análise técnica, o que é análise fundamental e especulação. Acho que já sabes o que é. Ok, vamos agora instituições financeiras. Ok. Instituições financeiras. As instituições financeiras eles usam estratégias. Qual estratégia? Eles trabalham com diversificação de portfólio, ou seja, eles trabalham com vários ativos financeiros. Eles trabalham com arbitragens e investimentos de longo prazo, tá? São as empresas de gestão de ativos e muito mais. Contribuição fornecem liquidez e estabilidade ao mercado, tá? Para fechar, todavia, cada uma desses participantes desempenha um papel vital no mercado de câmbio, contribuindo para a sua dinâmica e funcionamento. Entender quem são e como operam é crucial para qualquer pessoa interessada em negociar moedas simplesmente compreender como o mercado Forex influencia a economia global. Juntos, eles criam um espetáculo contínuo do mercado de câmbio, onde cada movimento é parte de uma complexa e fascinante narrativa financeira. Então, até já, eu sou o Larissa Gilberto, CEO da DGC Atlântica. Nós estamos aqui para falarmos sobre este mercado e, por simplesmente, queremos aqui partilhar consigo aquilo que é o nosso conhecimento e, no caso, nós estamos aqui para lhe trazer mais conhecimento e, assim, levarmos até um nível um pouco mais acima. Por isso, imagina um grande estádio de futebol onde diferentes times, no caso participantes do mercado, jogam. No caso, os bancos centrais são como os árbitros, definindo assim as regras do jogo, que no caso este é o papel de definir as regras da política monetária do país. Os bancos comerciais de investimento são os times, no caso, estes movimentam grandes volumes de dinheiro. As empresas multinacionais são, no caso, eles compram e vendem as moedas para fazer seus negócios em todo o mundo. Os traders individuais são como se fosse, cada um deles tenta prever pelo resultado ou a variação das taxas de câmbio. E as instituições financeiras são como se fossem os patrocinadores, eles são aqueles que investem e são pessoas que influenciam e com seu dinheiro assim no mercado de câmbio. Então, com isto nós estamos juntos, nós até depois do fim, estamos juntos.